E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma aula aí para vocês. Sabe aquele rostinho com sardas, aquele rosto que você pega uma fotografia e precisa tratar, melhorar a imagem, dar um tratamento de pele, colocar a pele da fotografia como pele de modelo? Pois é isso que a gente vai aprender nessa videoaula agora, nessa aula depois da vinheta. Então me segue lá porque essa aula é incrível, imperdível. Vamos lá? Bom, então vamos lá, pessoal. Esse vídeo é muito legal, muito sensacional. Vou mostrar alguns recursos aqui, algumas técnicas que vocês vão se amarrar. Então presta atenção, me segue aí, repete, faz o processo várias vezes para você entender o que eu fiz aqui no tratamento das imagens. E, como eu sempre digo, a repetição é a mãe da perfeição. Se você não entender a primeira vez, a segunda vez, repete o processo até entrar na corrente sanguínea, até você dominar completamente essa técnica aqui no Photoshop, tá? Então eu peguei essas duas imagens aqui, ó, dessas duas meninas. Vocês vão ver que elas têm aquelas sardazinhas, né, no rosto, né? E eu peguei assim propositalmente para a gente fazer um tratamento de pele, para você ver como é que a gente vai melhorar essas imagens, vai deixar como se elas tivessem feito uma super maquiagem, né? E tivessem se transformado com o rosto de um modelo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, nesse caso aqui, ó, eu vou começar mostrando para vocês como é que eu poderia trabalhar essa imagem, né? Poderia, por exemplo, pegar aquela ferramenta Spot Reading Brush Tool, que a gente mostrou nos vídeos anteriores, e eu posso ir aqui, ó, fazendo o tratamento, removendo essa quantidade de sardas aqui na pele dela, no rosto dela, né? Então você vai passando, ó, e vai fazendo esse tratamento, essa melhoria. Mas seria um trabalho de Sísifo, né? Um trabalho gigantesco fazer esse tratamento dessa forma. Por quê? Ela tem a pele muito manchada, né? Então, para resolver essa questão aqui, a gente usa outros recursos, outros tipos de tratamento para melhorar mais ainda a imagem, trazer aquela pele de modelo mesmo, modelo fotográfico, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Né? Ao invés de usar a ferramenta Spot Reading Brush Tool aqui, que demoraria demais, né? O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente criar, vou duplicar essa camada aqui, eu vou dar um Ctrl J nela, duplicar mais uma vez, Ctrl J de novo. Então, eu estou com as duas camadas aqui, ó, a mesma imagem triplicada, né? Então, tripliquei a minha imagem aqui, né? Nessa minha primeira imagem aqui, eu vou aplicar um filtro, vou vir aqui em filtro, blur, vou aplicar esse filtro aqui, ó, Surface Blur, tá? Esse Surface Blur, ele tira exatamente essa quantidade de imperfeições da imagem. Olha lá o resultado, né? Vou desmarcar o preview aqui, ó. Olha o resultado como é que estava antes e o depois. Então, uma melhora abrupta, né? Uma melhora gigantesca aí na imagem, trazendo esse recurso de remoção daquelas sardas aqui da pele dela, né? E aí você pode controlar o raio, aumentar, diminuir. Vou dar um Ctrl 0 aqui para diminuir o zoom para a gente ver melhor. Então vamos lá, Filter, Blur, Surface Blur, né? E aqui eu tenho como aumentar o meu rádio, né, para que o efeito seja ampliado ou reduzido, né? Então quanto mais eu reduzo o raio, menos a ação do filtro vai ser aplicada. E o Thresholds aqui, ó, você vai trazendo, vai mexendo na lente, como se fosse a lente da câmera, né? E aí você vai dando, perdendo o foco, fazendo aquela ilusão de perda de foco, que também ajuda nesse tratamento. É claro que se você aumentar demais, ó, vai nublar a imagem, né? Vai deixar tudo nublado, não é o que a gente quer. Então a gente vai achar um ponto de equilíbrio aqui, mexendo o Radius aqui e o Thresholds. E depois disso eu dou um OK. Maravilha. Dei um OK. Eu acho que esse ponto aqui para mim tá bom. Tá legal, né? Então, olha, o antes era assim. E agora com o Blur, o filtro Blur, Surface Blur aplicado em cima, a gente teve essa melhoria, tá? Na segunda imagem, vou desmarcar aqui a primeira. Na segunda eu vou aplicar outro filtro também. Vou aplicar um filtro de nitidez. Então, eu vou vir aqui, ó, no Sharpen. Vou dar um Sharp Mask. Tá? O que é um Sharp Mask? Ele vai trazer o máximo de nitidez possível para a minha imagem, né? Então ele vai aplicar a nitidez de uma forma bem... nesse caso aqui, vou fazer uma aplicação de uma forma bem intensa, né? Mais do que o normal. Vou, sei lá, botar 330 aqui, vamos ver.
Olha lá, aumentando bastante o grau de nitidez. Vou botar 250, 250, 300. Deixa eu aumentar aqui o radius. Ó. Se eu aumentar o radius, aí eu perco a qualidade nessa imagem do que eu quero realmente. Então o radius aqui eu vou ficar em 1,5, acho que 1,5 tá bom. E o thresholds, eu não vou aumentar o nível de thresholds exatamente porque eu quero a nitidez bem agressiva mesmo nesse recurso, tá? Fiz isso, dei OK. E agora eu vou ativar o blur da parte de cima, tá? Então o blur ele traz meio aquele desfoque, aquele nublado. E agora eu vou mexer no blur aqui, vou diminuir aos poucos a opacidade do blur aqui, ó, tá? De maneira que eu traga um pouco mais de nitidez para minha imagem, tá? Eu posso fazer isso. Então eu vou diminuir um pouquinho aqui, vou botar 90, tá? Dei OK, dei Enter. E agora eu vou fazer o seguinte. Antes disso eu esqueci de fazer o seguinte. Vamos voltar aqui. Na verdade, eu vou excluir isso aqui. Eu quero transformar em Smart Objects primeiro, para depois a gente poder mexer novamente no filtro. Então, vou zerar aqui. Ó, dupliquei novamente as duas imagens, tá? Na primeira, eu vou aplicar o Filter, Blur, Surface Blur, né? Já está aqui com as opções, mas antes disso eu vou vir aqui, ó. Vamos transformar isso aqui em Smart Object. Clica com o botão da direita na Layer e vamos dar aqui, ó. Cadê o Smart? Aqui, ó. Convert to Smart Object, tá? Vou fazer isso nas duas imagens que eu dupliquei. Convert to Smart Object. Por que isso? O que é o Smart Object? Tudo que você aplicar numa Layer Smart Object, você vai possibilitar que depois você altere as aplicações daqueles filtros, daqueles comandos. É como se fosse o trabalho com a máscara também, que você aplica na máscara e não aplica diretamente na imagem. No Smart Object, qualquer ação que você venha executar em cima daquela layer, daquele objeto, ele vai manter o objeto original e vai criando subcamadas em cima daquele objeto. Então é isso que eu quero, tá? Então agora que eu transformei em Smart Object, eu vou vir aqui em Filter, agora sim, vem Filter, Blur, Surface Blur, tá? Já está aqui com as configurações últimas que eu usei e dei OK. Então olha lá o que eu falei, ó. Ele cria aqui, né, a aplicação do filtro, ele mostra aqui para mim, tá? É diferente se eu aplicasse numa layer comum. Se eu aplicar numa layer comum, Filter, Blur, Surface Blur e der um OK, ó. Olha lá, ele aplica direto na imagem, eu não tenho como reeditar isso novamente. Vou dar um Ctrl Z aqui, voltei ao que era, tá? Então aqui, ó, depois se eu quiser mudar, eu clico aqui no Blur e altero, ó. Ele vai alterar a aplicação do meu Blur diretamente na camada que eu estou trabalhando ali no objeto Smart, tá? Então, já apliquei aqui, vou vir aqui agora, vou desmarcar a primeira e vou na segunda, que também já está como Smart Object. Vou vir aqui em Filter, Sharpen, né, que é a nitidez, um Sharp Mask, tá? E aí já está aqui com as configurações que eu fiz anteriormente. OK, tá? Então, maravilha. Então, agora eu tenho aqui em cima o Smart Filter com o Surface Blur e embaixo a máscara, o Smart Filter com um Sharp Mask, né? A máscara de nitidez, tá? Em cima é o Surface Blur, embaixo um Sharp Mask, tá? E agora eu posso começar a trabalhar com essa questão da nitidez. Vocês vão ver que o Blur aqui ele afetou também o travesseiro, os contornos do corpo dela, do rosto em si. E não é isso que eu quero. Eu quero que sintetize na parte interna da pele, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui, por exemplo, uma máscara, tá? Nessa máscara eu vou clicar duplo, vou inverter ela, ó, inverti, certo? E aí é como a máscara está invertida no preto, né? Significa que nenhum dos recursos aqui do filtro Surface Blur estão aparecendo, tá? Então eu vou começar a revelar as áreas que eu quero que comece a trazer realmente aquele efeito do filtro Surface Blur. Então vou aumentar aqui um pouco o pincel, ó, e vou passando aqui na máscara, tá? Vou passando aqui na minha máscara, pintando as áreas, deixa eu pegar o pincel aqui, né? Pegar o pincel aqui e vamos passando aqui, ó, nas áreas que eu quero que a pele dela fique melhorada, né? Se eu achar que está muito intenso, o que eu faço? Eu vou dar um Ctrl Z aqui, Ctrl Z, vou voltar, tá?
voltar tudo aqui. Vou diminuir aqui a opacidade do meu pincel. Vamos trabalhar com 20% de início, tá? Aqui em cima, ó, botei a opacidade de 20%. E aí, ó, a gente vai passando na pele dela aqui, ó. Olha a diferença que tá fazendo, né? Tô fazendo um tratamento aí, ó, e melhorando a pele dela, só revelando a máscara nas áreas que eu quero que o blur comece a ser revelado, tá? Então, olha isso. Ó como é que tá ficando. Aos poucos você vai fazendo como se fosse uma pintura, né? E na verdade eu estou revelando a máscara aqui, ó. Vou dar o Alt e clicar na máscara aqui, ó. Olha lá. Estou revelando as áreas da máscara aqui, tá vendo? Ó. Tá? Só que eu estou fazendo isso visualizando na imagem diretamente, ó. Então você vai fazendo isso e visualizando diretamente na imagem como é que tá ficando, tá? Então essa é uma forma de fazer esse trabalho. A outra maneira seria o que? Eu vou excluir essa máscara aqui, ó. Vou dar um Delete Layer Mask, tá? Então dei aqui um Delete Layer Mask, né? E aí ele voltou a aplicar o filtro por inteiro, na máscara inteira, na layer inteira. O que eu posso fazer agora? Criar novamente uma máscara aqui, por exemplo, tá? E fazer o seguinte, começar a trazer nitidez, ao invés de trabalhar com a máscara invertida, eu vou deixar ela no branco mesmo, e vou aqui inverter o pincel, ó. Eu vou começar a cobrir com preto as áreas onde eu quero que tenha maior nitidez. Por exemplo, os olhos, aqui, ó, a sobrancelha, vou trazendo nitidez para essas áreas aqui, tá? Se passar muito do grau que eu quero realmente, eu diminuo um pouco o pincel, ó, e vou trazendo nitidez aqui para a sobrancelha, os olhos, essa parte dos olhos, ó. Quero bastante nitidez aqui. O que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou, a parte branca e a máscara toda revelada, e a parte preta tirando a revelação do blur, né, e deixando com que apareça o filtro que está por baixo. Qual é o filtro que vem depois? É a segunda layer aqui, que é um Sharp Mask, onde tem a nitidez, né? Então é isso que a gente consegue ver fazendo esse tipo de tratamento. Por exemplo, posso vir aqui na boca, ó, e trazer nitidez para os lábios dela também, ó. Estou trazendo nitidez para os lábios dela aqui. Então, com isso, eu estou preservando a pele, né, que está tratada, está muito melhorada, através do filtro que a gente aplicou. E nos olhos aqui, ó, eu trago nitidez na sobrancelha e tal, nas partes dos olhos. É claro que eu estou fazendo um tratamento rápido aqui, né, só para vocês terem noção de como esse processo pode ser executado. Mas você fazendo isso na vida real, você vai gastar um pouquinho mais de tempo, mas vai ter um recurso muito bacana, tá? Então agora eu vou aumentar o pincel aqui e vou trazer a nitidez para o cabelo dela também, ó, para toda a parte em volta do rosto, né? Ó, melhorar esse contorno aqui da face dela, que estava sem nitidez por causa do blur, né? Trago essa nitidez de volta. Aqui, ó, na parte do corpo dela em si, o resto dos cabelos aqui, a parte aqui do travesseiro, ó, vou trazendo totalmente a nitidez máxima aqui para minha imagem. Olha que bacana, né? Então, esse é um recurso extraordinário, né? A gente pode diminuir mais ainda o pincel aqui, ó, a opacidade do pincel, vou botar em 10% aqui, tá? Vou passar um pouco aqui na testa dela para trazer um pouquinho só de nitidez, ó, tá? E aí você vai deixando aparecer, transparecer o que está por baixo, vai deixando a sua imagem mais realista, né? Não fica uma coisa tão editada assim, tão esdrúxula de edição. Você traz uma coisa mais realista para a tua arte, para o teu desenho, né? Para a tua imagem, para a tua fotografia. Maravilha? Então, esse é o recurso que eu queria mostrar nesse vídeo. Ficou muito bacana, ficou um resultado sensacional, tá? Então vamos comparar aqui com o antes e o depois, ó. Tem a imagem original aqui, ó. Trazer ela para cá, cadê? Pera aí. Abrir ela aqui, ó. Olha lá. O original assim, e depois que a gente editou no Photoshop, tá aqui, ó. Olha o antes e olha o depois. O antes e o depois. Sensacional, né? Vamos ver essa outra agora aqui, ó. Essa outra é um tratamento do mesmo tipo, né? Então, se você quisesse dar uma melhorada suave, você poderia, por exemplo, ó, pega lá o nosso querido Spot Grading Brush Tool e vai aplicando aqui, ó, né? Olha como é que eu vou tirando as sardazinhas da pele dela, né? Então esse é um tipo de tratamento, posso diminuir o pincel para ficar melhor ainda. Esse é um tipo de tratamento que você consegue fazer de uma forma sensacional.
Uma outra coisa que eu quero mostrar nessa imagem aqui também é que eu posso, por exemplo, criar uma nova camada aqui, ó, vou criar uma nova camada. Nessa nova camada, eu vou pegar aqui o tom de pele aqui com o pincel, vou pegar, por exemplo, esse tom de pele aqui, ó. Quero diminuir um pouco essas áreas de brilho aqui, de alto brilho, ó, aqui na maçã do rosto dela aqui, né, no nariz, aqui no meio da testa, né? Então vou diminuir um pouco dessas áreas de alto brilho. Como é que eu faço isso? Peguei aqui uma tonalidade que não está com tanto brilho assim, ó, na pele dela, venho para a camada 1, a layer 1, né? Vou diminuir um pouco o pincel e vou dando uma passada aqui, ó, olha lá. Observa que eu estou diminuindo essa área de alto brilho aqui e estou passando também por cima da área onde eu tenho as sardas do rosto dela. Então essa também é uma forma de você tratar a pele, né, e deixar de uma forma mais natural, de uma maneira mais natural. Você vai suavizando, né, vai fazendo um tratamento de pele, suavizando bem. Eu vou tirar a camada, olha o antes e olha o depois do tratamento, né, antes e o depois. E aí eu vou diminuindo esses altos brilhos aqui, ó, né, passando. Observa que eu estou com opacidade aqui de 10%, né? Se eu aumentar para 100% essa opacidade, vai ficar um resultado legal, ó. Vou botar 100% aqui, ó. Se eu passar em 100%, eu vou estar pintando de uma forma muito grosseira a imagem. Não é isso que eu quero. Eu quero suavizar e executar esse tratamento de maneira bem suave nas áreas onde ela tem maior incidência, né, de manchas na pele, etc. Vou fazendo isso com a própria cor de pele dela que eu peguei, né? Aqui, ó, onde eu tenho mais alto brilho, eu vou diminuindo também, que dá uma sensação de melhor tratamento na ponta do nariz, aqui no lábio superior e tal, né? Nessa área do buço aqui e tal. Então, ó, fiz isso, eu estou melhorando de uma forma significativa a minha imagem. Então, essa é uma forma de tratamento também que você pode executar nas suas imagens aí, né? Para depois ter um resultado muito bacana. E outra coisa bem legal, ó, vou dar um zoom aqui, diminuir, ó, sem o tratamento e com a máscara de tratamento por cima. Olha como melhorou, né? E aí, se você ainda achar que está muito intenso, você pode vir aqui na opacidade, já que isso está numa outra camada, ó, não está na camada original. Eu estou trabalhando de maneira não destrutiva, né? Eu estou preservando a imagem original. Isso aqui é o grande lance, tá? Então, estou aplicando aqui, ó, nessa camada aqui, ó, tem lá as aplicações que eu fiz com o pincel, né? Na camada de baixo, a imagem total. Então, nessa primeira layer aqui, eu posso ainda, ó, diminuir mais a opacidade para suavizar mais ainda esse tratamento, deixar ele mais natural ainda. Ó. Se eu deixar em 100%, está mais grosseiro. E se eu for reduzindo aqui, ó, vai ficar cada vez melhor, tá? Muito bacana esse recurso que eu estou mostrando para vocês. Então, essas são algumas técnicas para você manipular a imagem, fazer tratamento, que são sensacionais, né? Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou duplicar essa imagem, na verdade, numa layer com os dois tratamentos já numa layer só. Eu vou segurar a tecla Ctrl, Shift, Alt e vou apertar a letra E, tá? Então, ele duplicou para mim, ó, criou uma nova layer aqui e essa nova layer já tem todos esses dois tratamentos aqui, ó. Olha lá, ela já está igual a parte de baixo aqui já com tratamento, tá? Aqui eu vou duplicar novamente, vou dar um Ctrl J aqui para duplicar ela novamente, maravilha. E vou fazer mais ou menos o que a gente fez na imagem anterior, que foi essa daqui, ó, tá? Então a gente vai ter um resultado bem bacana. Então fiz um pré-tratamento e agora eu vou aplicar os filtros para ter um resultado melhor ainda. Vou colocar aqui como Smart Object, Convert to Smart Object, converti, certo? Agora eu vou pegar a primeira layer aqui, vou dar um Filter, Blur, Surface Blur, né? E olha lá, ele já me trouxe, né, um resultado bacana. Se eu quiser aumentar mais um pouco, ó, trazer aquela pele de boneca mesmo, aquela pele de modelo fotográfico, eu vou aumentando um pouco o radius aqui. Se eu diminuir o threshold, eu deixo mais o corte mais intenso. Então posso aumentar um pouquinho o threshold aqui, ó. Deixar mais ou menos aqui em 18, tá? Maravilha. E dei OK. Vou desmarcar para não visualizar e vou vir aqui na layer de baixo, né? Vou aplicar o mesmo filtro que a gente aplicou na imagem anterior. Vou aplicar o Sharpen, um Sharp Mask aqui, ó. Então eu quero trazer, sei lá, vou botar 20 aqui de nitidez, não foi muito, né? No Radius, vou diminuir um pouco. Vou botar mais ou menos aqui no 4,3
e o amount, né, a intensidade do raio de ação, né, na verdade, a quantidade de ação do filtro. Posso aumentar bastante aqui para trazer mais nitidez ainda. E pronto, mais ou menos aqui. Ok, tá? E aí, ó, nessa primeira imagem onde eu tenho o filtro blur aplicado, né? Vou fazer o quê? Vou criar uma máscara aqui e vou usar aquele recurso que a gente usou na imagem anterior também. Vou fazer a mesma coisa aqui, só que com a imagem diferente, né? Então vou pegar aqui o meu pincel, já tô com ele aqui, ó. Vou aumentar ele um pouco, já está na cor preta, e eu vou passando nitidez aqui, ó. Se eu for aplicando, eu vou trazendo nitidez, tá? Eu não quero aplicar muita nitidez assim em todas as áreas, eu vou voltar aqui e vou aplicar só nas áreas que eu quero. Por exemplo, quero maior nitidez aqui no cabelo, né? Na verdade, eu posso até aumentar aqui para 90% ou 100%. Essas áreas onde eu quero maior nitidez. Vou botar aqui 100% nas áreas fora a pele do rosto dela, ó. Então, no cabelo aqui eu estou trazendo toda a nitidez da imagem, tal, aqui por fora, tá? Vou trazer aqui pro contorno do corpo dela, tal. E você pode controlar isso, ó, na orelha, trouxe bastante nitidez aqui, no cabelo, nessa parte do cabelo, tal. Fiz isso, né? E aí agora aqui, ó, na opacidade eu posso diminuir novamente, vou voltar aqui para 20%, por exemplo. E agora eu vou trazer nitidez em algumas áreas do rosto onde eu quero realmente que fique mais nítido, para trazer mais realidade para a minha imagem, né? Para que pareça realmente que ela foi uma foto tirada e ela estava só maquiada, né? Então, estou trazendo nitidez aqui para os olhos, né? A parte dos olhos. Na sobrancelha também, eu vou trazer nitidez aqui para a sobrancelha, tá? No outro olho aqui a mesma coisa, tá vendo? Aqui, ó, a sobrancelha aí no olho, maravilha. Aqui no nariz, um pouquinho no nariz. O contorno do nariz também, ó. E nos lábios, né? Os lábios vou trazer bastante nitidez aqui na boca, tá? Nessa partezinha aqui do início do queixo. Trazer bastante nitidez para a minha imagem. Pronto, tá aí, ó. Tratamento rápido e finalizado. Vou aumentar um pouco aqui, ó. Trazer um pouco de nitidez. Opa! Fazer um pouco de nitidez aqui para a clavícula dela, para o contorno aqui do pescoço. Pronto, tá aí, ó. Posso dar um pouco aqui na maçã do rosto, né? E assim vai. Então eu fiz um tratamento rápido aqui. É claro que fazendo isso na vida real para você ter uma arte bem tratada, você vai fazer com mais calma, com mais atenção, mas vai ficar um resultado fantástico, um resultado muito bacana, muito profissional. Tá legal? Era isso que eu tinha para a nossa videoaula de hoje, e vamos para a próxima, que a gente está aí quase chegando ao final desse nosso curso Photoshop completo do básico ao avançado. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí no nosso YouTube aqui, deixe os seus comentários, deixe sugestões sobre o que você quer para próximas aulas também. De repente vai entrar aí um tema novo, um tema livre, numa das próximas aulas, por causa de uma sugestão sua. Tá legal? A gente se vê na próxima aula então. Tchau!